sobre isso. O pessoal volta muito para isso aí. Você tem que lembrar que não tem como haver um aprisionamento, um conflito contra Deus. Você tem que deixar o teatro de lado, vir para a consciência. Lembrar do processo simétrico, a natureza da alma. Então isso daí é um processo que acontece fora do teatro. Você está olhando aqui de fora. Então a consciência que interage. Para ele poder definir tempo e espaço, né? Para poder sentir as emoções ali no seu próprio reflexo ali. Que já é uma soma de vários reinos, de vários posicionamentos, de várias autonomias ali que em comunhão, né, geram essa simbiose aí que estrutura um eco para que percebamos, né, as referências ali, os ângulos de perspectiva para traduzirmos a nossa tela mental diante do costume de cada eco, a referência de cada reino, se interpreta o seguinte, você tem mais riqueza, né, de detalhes, da profundidade da alma, para interpretar isso tudo que interpretamos, porque é uma mescla de todos os reinos anteriores, né? E aí, os reinos anteriores mesclados, vai possuir uma riqueza, uma mescla muito grande das cores ali, dos tons, dos ângulos extremos, esses 7/12 ângulos aí, que é tudo que a gente vê, né? As camadas do átomo, as cores, os tons, as formas. Que está ao redor aqui, tudo que nós traduzimos. Então, essa questão teatral aí de, Jeová é um falso Deus, que aprisionou todo mundo, isso é terrível, isso é culpa dos falsos judeus, que fazem Deus ser visto assim, em vez de ser glorificado hoje, ser amado. Os povos do mundo odeiam ou zombam dele, ao invés de amá-lo como ele merece. Porque ele é a coerência, ele é a direção geral, ele é a linha dos tempos. Ele é o que conecta todas as quebras individuais em uma só. Ele se personifica através dessa cor azul, quando a gente dá uma referência individual para ele, porque é a cor mais acelerada ali. O violeta ainda é um pouco mais acelerado, porém tem o azul nele, então é uma cor secundária. É uma criação do azul, como um escudo diante do vermelho ali. É o mergulho dele no inferno. Mas essa cor azul posiciona todas as outras. Então é a linha ali diante do abstrato, que é a mescla de cores, é um movimento, né, que é o Espírito Santo, o lado fêmea. Mas é a direção que posiciona até a fêmea. O que permite a sua redobra, né, que seria esse lado filho, a interpretação ali entre os dois ângulos extremos. Que o posiciona sempre nas linhas do tempo. Para que aquele eco ali tenha um pivô, um ponto de encontro. Coerência, né? Sintetize a harmonia, sintetize o caminho ali, a direção. Então, essa questão de achar que Jeová tem algum inimigo, que Jeová tem algum tipo de... Ou Jeová é o inimigo, é uma visão muito pequena, muito travada, muito teatral, muito limitada, perto do que a gente deveria estar observando hoje em dia já. A consciência aqui fora dessa ilusão aí dos pacotes de informação que a religião deu, que a mídia deu, a gente consegue perceber esse embaralho aí de religiões, as referências que nos são dadas em relação a Deus. Mas lembre-se de ver Deus como uma coerência, como uma linha do tempo que conecta todas as outras, aquela linha geral, aquela coerência que se mantém em pé. Qual que é a única? É só Jeová. Seja Yahvé, seja lá, é o mesmo. Aquele ponto único que nunca se quebra, nunca se destrói. Mesmo nos reinos luciferianos, ele está ali, né, conectando o abstrato com o teatro. Ele dá uma descansada ali em Odin, em Zeus, né, aquele ponto azul que organiza, que posiciona. Mas depois de um processo de já desenvolver muitas coisas, ele acaba tendo esse reflexo aqui, porque é um momento. Mas o Deus, o Yahvé, Jeová, o impronunciável, ele abocanha esse azul e todas as outras cores, inclusive o violeta. Então ele está fora, né? Então essa descansada que se dá no tempo, através do filho, através de cada uma das cores, é para movimentar os pilares ali de emoções, são as conexões que ele tem, como os neurônios ali, os pulsos elétricos que nos conecta com os nossos pontos do corpo, com a nossa alma, com os nossos sentidos, né? Tem que ter uma conexão, tem que ter um degrau, uma escada, um eco, né? Nos tornando um. É assim que Deus se torna um com os extremos, com as referências extremas, né? Então ele vive através de nós. Cada fragmento que se soma, que ecoa, que se torna mais intenso, se unifica, transborda, soa, ecoa, se torna mais intenso, se unifica, transborda, até voltar ao princípio de suas próprias cores. Porém agora se vendo de cima para baixo e se replantando e vendo que sempre foi ele mesmo se puxando. Então essas são as cores se reposicionando, os deuses ali. Isso é Deus já se separando para se sintetizar, para encontrar o seu alívio. Então isso é a premissa básica da coisa. Um processo atemporal, um processo imutável.
um processo que vem antes do tempo, um processo com o qual nós podemos entender o tempo, através do qual nós podemos comungar com a vida. Vem depois a linha do tempo, vem depois a coerência, vem depois até a definição, a percepção, a interpretação desse processo. Esse processo é o nada se destacando, né, do tudo, do movimento, assim, a dualidade inicial, que nos permite simular um antes, né, já que é um ciclo. Assim como o violeta, ele simula, ele vê o vermelho, é o antes, é o primórdio ali, a cor mais, né, a que mergulha mais fundo ali, mais lenta, mais abstrata, né? O infravermelho você já não vê, já dissolve ali junto com o ultravioleta ao redor da luz. Então, mas ao mesmo tempo está ali, né, na mão do violeta, então aquele vermelho, aquele abstrato que queima. Então ele tem que simular aquilo ali, porque ele vê, ele entende, ele cria, ele tem o azul, ele tem aquela organização, o lado extremo da coerência, onde ele vê tudo. E aquilo queima também, volta pro vermelho, artificialmente gera o vermelho, que já é o outro lado intenso, né? E entre esses dois extremos, no percurso, né, no passo a passo, entre um e outro, tentando aprofundar o eco, tentando prolongar o alívio, a consciência vai separando os dois polos, assim, que são as outras cores, para ver uma percepção paralela, que te ilude. Aí você sente as emoções, as sensações, que te mantém ali no amor. Dane-se tudo, tô no amor. A tristeza, você tá na tristeza, o ódio. Os momentos te mantêm vivo, te afastam de situações e te aproximam de outras. Isso que vai mantendo a fagulha viva ali, né? E cada vez que passa por um tom, por uma sensação, cada vez que o eco se repete ali, se organiza, se intensifica, indo além ali na geometria, ele vai se tornando mais profundo, mais pesado. Mas ele vai se carregando e automaticamente também vai ficando mais acelerado. Ou seja, ele joga toda aquela estrutura que ele absorve para trás, que é pro início. Então ele joga pro fogo, para queimar, para que ele continue no alívio do outro lado. É isso que Deus faz, é isso que Deus é. Já é aquela soma geral, aquela interpretação geral. Então o azul interpreta, já é a síntese ali, quando você tenta trazer para a lógica, para interpretar. Mas o processo é Deus, o processo é a consciência. Esse movimento que a consciência tem que fazer para se ver destacada do nada. Porque ela não consegue se juntar ao nada. Quando ela se junta ao nada já é alguma coisa, não pode ser nada. Ela vê, ela queima, não tem como. O nada foge de si mesmo. Porque senão deixa de ser nada. O nada é uma percepção que a gente só tem depois do movimento. Depois do tudo. O movimento é intrínseco à realidade, é atemporal. Isso que é o átomo, isso que é o sistema solar. Só com essas perspectivas diante do vazio do nada é que podemos calcular fatores como tempo, espaço, né? Então isso tudo vem depois da consciência. A consciência é tudo. Então saiam dessa de achar que, Deus, o Jeová, o falso Deus que aprisionou a raça humana. O que é a raça humana? O que é um Deus, um falso Deus? Tudo isso é interpretação temporal, que necessita de pacotes de informação. Já no reino humano, já pegando perspectivas teatrais, depois dos reinos eternos, né? São criações individuais isso, perspectivas individuais. Mesmo que coletivas, que se espalhe para um povo, um reino, uma doutrina, ainda assim é um sonho individual que se expande até onde pode ir. Mas ele vai quebrar quando se esbarrar na coerência, quando esbarrar na simetria. Porque a simetria vai exigir que essa inteligência eterna acima e abaixo se torne imutável, né? se faça imutável, como é. Né? Vai exigir isso em algum momento. Pô, é verdade, não quebra nunca, é eterno. Não posso negar a eternidade. Não posso negar a simetria acima e abaixo. Não posso negar a perfeição das cores, a existência dos ângulos eternos em tudo que eu olhar. Não posso negar. Chega uma hora que a coerência exige o inquebrável, o eterno. E o eterno não possui uma relação temporal, uma dependência temporal, né, com qualquer teatro, assim. Como se, nossa, agora Deus foi aprisionado, Deus se tornou ruim, Deus foi traído. Não, o eterno, ele exige o conhecimento do percurso para se auto-manter. Então ele sabe o que o seu corpo processa e com o que ele é processado. Então se ele é a consciência íntima, se ele é a alma de todos nós, é a fagulha de luz, a felicidade que todos conhecemos e buscamos, porque é o que somos, é uma coisa só, uma só sintonia. Essa luz sendo uma só, voltando para si mesma diante do escuro, se autoconhece, obviamente. Então ele conta com os erros. Cada intenção nojenta e maligna vem daquela fagulha interna que procura o alívio, ainda que diante do mal. Ainda assim pertence àquela simetria, ainda assim faz parte daquela simbiose. Ainda os dejetos, ainda as fezes são parte da simbiose. É o que você descarta, é o eco que quebra, o eco que foi dispensado, o eco desnecessário. É o que sobra, se acumula e é descartado. Isso é o inferno, o que sobra de Deus.
fica ao seu redor, ainda que crie musgo, ainda que crie vermes, bactéria. Deus é tão grande, tão luminoso, a vida é tão intensa que mesmo a sua sombra produz movimento, mesmo a sua sombra produz vida de alguma forma, produz existência. Isso não significa que ele habita ali. Não, ele é o fruto e ele é a semente, ele é o processo simétrico. O que sobra ao seu redor é o descartado, é tudo que quebra depois de encontrá-lo. É cada sonho individual que tentou ser tão grande quanto ele, pois ele dá a chance de você brilhar no escuro, mas aquela sua própria falta, a tua própria falta de simetria, de justiça, tua própria falta de sabedoria, de entendimento para perceber que você é a fagulha que busca. Ou seja, você veio de lá, vai para lá, há algo maior que você, há uma direção, você depende da direção, você necessita da direção. Se você tentar abocanhar a direção, se você tentar abocanhar o movimento, se você tentar abocanhar todo o processo, você volta a nada, você volta a queimar sozinho na onisciência e onipotência. Que só ele pode aguentar. E mesmo a onipresença. Porque ele está em tudo, mas se fragmentando, mantendo a estabilidade através do movimento, do percurso. Então, é assim que ele se faz vivo em cada um de nós, em cada ponto, de cada reino, em cada movimento, em cada fagulha de vida, de consciência, que ecoa e percebe aquele tom, aquele timbre, mas num tempo relativo. Cada ângulo é uma experiência, cada eco que se forma ao nos encontrarmos geram as possibilidades daquela simetria eterna, feita de reflexos, né, paralelos, simétricos, porque fora disso se desfaria no nada. No vazio do nada não há direção, não há movimento, não há nada, não há como perceber. Então qualquer fagulha se vê destacado daquele nada, o nada queima, arde, você não aceita o nada porque o nada não consegue, é um paradoxo. Porque o nada, se ele passar a existir, não é mais nada. Então cadê o nada? Ainda que você volte pro nada, você vai estar dando vida pro nada. E aí ele deixa de ser nada. Então pro nada existir, algo tem que estar fora dele. Esse é o elétron, essa é a fagulha de luz. Isso é o que não dá para fugir, isso é o atemporal. É o movimento que se auto-encontra, se auto-posiciona. Aquele grito se auto-procura. E se auto-mantém apenas no reflexo que se baseia em si mesmo. A única coisa que se destaca do nada. É aquele movimento, aquele desespero, aquela certeza de que ele não é nada, porque o nada não o aceita. O nada continua sendo nada e o rejeita. Aquilo arde, o cospe. E aquele movimento se auto-percebe, se auto-usa, né? Por assim dizer, se rega ali, se mantém em torno de si mesmo, gerando giros simétricos que fazem uso do seu próprio caminho, do seu próprio passado para ir ao futuro. É assim que o ponto vira reta sem perder o ponto. E a reta vira um triângulo sem perder a reta. O triângulo vira um quadrado sem perder o triângulo. E assim por diante. Você não perde a forma anterior nem a posterior. A simetria se auto-mantém naquele holograma simétrico, autorreflexivo, que é o único possível. Porque é a única maneira de haver perspectiva, de haver pilares de referência. Visto que ele só é a única fagulha que se destaca do nada e depende de si mesmo para gerar referência de movimento, de tempo e espaço. Esse é o processo simétrico inevitável, né? Então essa é a perfeição. Isso é um momento, é um desenho. É uma coisa única. Isso é Deus. Imutável, inquebrável. Esse é o processo consciencial. Então ele abrange, ele abocanha o tempo, ele abocanha a consciência, ele abocanha a nossa definição baseada no nosso ritmo mental, que já é a profundidade do eco. Logo depois daquele reino atômico que gera aquele tabuleiro ali, aquele espelho autorreflexivo para manter o eco se movimentando, para gerar alívio. Só o movimento gera alívio, se destacando do nada. Ele tem que manter o movimento. Esse movimento se aprofunda. Reino atômico, mineral, vegetal, animal, humano. Veja a profundidade do nosso eco. Quantos reinos trabalhando aqui para que tenhamos essa audácia de achar que somos seres criadores, com a nossa consciência flutuando sobre o que vemos, achando que podemos determinar, concluir situações, como se fôssemos a própria causa e efeito de tudo que presenciamos. Porém não, dependemos de vários ecos autônomos aqui. Um belo dia te dá alguma assimetria em algum desses reinos, você não consegue nem levantar da cama. E cadê todo o seu poder? Você se baseia em todo esse eco natural, poderoso, gigantesco ao teu redor, mas que é pequeno, um só processo, o átomo dentro de ti, tua consciência, tua fagulha de luz, se enxergando, se ampliando, se duplicando, se multiplicando, para que seja profundo bastante, para que você pise, não se desfaça no nada, que queima, e te revela a tua própria singularidade, que só Deus pode manter, pode aguentar, sendo a perfeição, né, onde todos os nossos erros culminam. Nossos erros revelam a simetria, pois são a borda, os dejetos, o que sobra ao redor. Então errar é importante, as falhas, os pecados são importantes. E Deus faz com que o povo escolhido e os gentios unidos, que é o verdadeiro corpo dele, a maioria, façam uma troca de experiências
onde a culpa pelos erros de cada um é de alguma maneira jogada no outro. Porque mesmo os judeus que perecem, que erram, estão ali passando, sendo espalhados pelas nações e absorvendo estrangeiros e tentações de um mundo muito mais rico, de coisas que eles desconhecem. E eles absorvem aquilo que os outros povos criam e oferecem a eles de alguma maneira. E é o nosso peso que também os fazem definhar. Então é uma troca realmente. Nossos erros são comungados ali. Embora eles aguentem em coletivo, de uma maneira que se torna mais leve para o indivíduo, é mais pesada num todo, como povo, é mais limitante, tem também o seu valor. E no indivíduo messiânico que aguenta isso como um momento vivo, acaba pesando por todos, mas ao mesmo tempo ele tem aquela força reflexiva da alma de todos também. Todos ajudaram em seus erros e em seus acertos a segurar aquela simetria magnífica e perfeita que dá força para que a justiça tenha que encarar a injustiça, porque é a única que poderia. E ele aguenta a traição que é repassada do povo para Deus, de Deus para ele. E ele de alguma maneira acaba sendo um traidor para os gentios, como o ruim que revelou os segredos de Deus e depois destruiu o holograma que todo mundo acha que é Deus, quando na verdade só deu o que o povo precisava. E aí acaba sendo traído também pelos gentios, de algum jeito, pelo povo, que um dia vai vê-lo como vilão, mas porque é necessário, é fundamental que assim fosse. A traição vai sendo repassada para que o movimento continue. E no fim, isso é jogado também por Espírito Santo para a mulher, que é justamente esse abstrato que conecta os tempos e quebra a regra, a rebeldia feminina de morder a maçã. É através disso, dessa intuição feminina, dos nossos interesses por algumas delas e da influência delas como mães, esposas, companheiras, através de sua intuição aguçada, que nós vamos nos movimentando e quebrando a lógica, as regras, os padrões. Mas é isso que faz o povo judeu e também os povos ao redor sempre quererem mais, expandirem. Esse círculo abstrato, esse movimento feminino que faz a reta continuar expandindo, continuar tendo razão para procurar sua direção. Porque é um movimento, que gera um movimento, que gera o novo, que gera a criação, que gera o filho, né? É um momento criativo, feminino. Então também cai para ela o pecado, a culpa. Então é rebatido, pai, filho, mãe, né? Espírito Santo, mulher, parceira, vai trocando isso. E isso também é rebatido para o povo, né? Seja o gentil, seja o povo judaico. Mas esse momento de injustiça aí, ele é segurado de várias maneiras, mas pela simetria sempre, que divide o peso. Para segurar aquele buraco negro, aquele caos, aquela transformação, aquele abstrato imprevisível. Então assim tá na mão dele o erro, tá na mão dele a surpresa, tá na mão dele a traição. Ele posiciona o momento ali abstrato, o momento de surpresa, o momento de traição, no meio da simetria, no tempo zero, o buraco negro ali, para que ele tenha controle, para que ele saiba para onde vai o efeito daquele caos, daquela surpresa. Ele não pode conter a surpresa, você não deixa de ser surpresa e ele não tem um momento de surpresa, não tem um momento abstrato na mão. E ele congela. Então ele tem que ter aquele momento, que já é ele do outro lado, se refazendo, se reposicionando, né? E é isso que seria visto como filho através do Espírito Santo, né? Fechando a Santa Trindade. Então isso é algo que vai além do tempo, é algo que vai além disso, de Jeová, o traidor. Não, olha a linha do tempo através dos livros sagrados, posicionando tudo o que vem acontecendo com majestosa perfeição. Como aquele povinho minúsculo lá, ridículo, perto dos grandes reinos mágicos, destruiu um por um com aquele Deus que riu. Não é. Não é um Deus qualquer. Hoje, essa egrégora negativa, então o que tem que ficar claro é que o processo é atemporal. Deus é maior que o tempo, que o discernimento de qualquer indivíduo, de qualquer cor, de qualquer momento, de qualquer Deus, de qualquer anjo, de qualquer demônio. Ele é o processo, impronunciável, inconcebível. E ele é grande, majestoso, com toda a grandiosidade de qualquer sábio, mesmo do Rei dos Reis, seja o Messias em qualquer tempo, por maior que o Messias tenha sido em qualquer momento, ele sempre se sente uma formiga perto da majestade de Deus. É isso que faz ele, por vontade, por honra e por amor, se entregar a Deus, ao processo, porque é muito grande, magnífico, surpreendente, acreditem. E então veja que todos os livros sagrados, os textos sagrados, o Alcorão, o Velho Testamento, o Novo Testamento se conectam, e a verdade plena que plasma através dele, do que ele disse, do que ele posicionou, sendo o processo atemporal que nos dá perspectivas para o movimento. O mundo se movimentou através desses textos sagrados até hoje, até agora, desde o último reino luceriano, né, dos deuses, desdobramento
ali do feminino, né? O reino do avesso, que a gente está voltando agora. Que é criativo, representado pelo filho, porém trazendo o Espírito Santo, porém trazendo o lado mãe, o lado feminino, trazendo essa transformação violeta, que reposiciona através do holograma novas vidas, novas criações no reino vegetal, animal, mineral, que um dia a humanidade no reino, a humanidade em sua juventude no reino paterno ali, através de nós. Porque Deus é o processo, está lá e cá. Então, não pense que Jeová é um inimigo. Deus não é. Yahvé é impronunciável, inconcebível. Não é uma personalidade barbuda lá que tá... Não, ele é inconcebível. Mas sim, é claro que ele pode... Ele tem uma individualidade que pode comungar com você através do tempo. Claro que sim. É coerente. A coerência comunga, conversa. Troca informação, sensação. Ele é coerente, ele é a coerência. Você pode conversar com ele, ele vai entender assim, ó, na velocidade da luz. Ele é a luz. Então a troca, a coerência vai se posicionar. E os desenhos, as cores... se identificam e ressoam. Então o que não é simétrico cai fora. E você comunga com a luz, logo alcança a paz, alcança o seu objetivo. Comungar com Deus é comungar com a luz, comungar com a verdade. Mas o filtro entre você e Deus é você mesmo, seu ego, seu sonho individual. Aquele acúmulo de simetrias e assimetrias que você mantém ali diante dos sonhos e traumas e das informações, dos ecos enfiados na tua percepção. Então é isso que te faz ficar contra Deus, assim, porque você vê esse mundo injusto, vê tudo isso acontecendo, tudo se conecta, né? Esse Deus não pode ser justo e perfeito, mas não. Ele avisou, ele mostrou, ele deixou o homem livre para criar a sua imagem e semelhança. Ele deu a glória, o poder, cumpriu sua promessa para um povo que ele limpou, purificou. E ele premiou, glorificou. Dia após dia, ano após ano, o povo judeu ganhou. De tudo aquilo que ele foi, que ele fez, de cada erro que o povo judeu protagonizou ali, em cada erro que o povo judeu insistiu em atuar, ele estava lá. Ele avisou, ele perdoou, ele conectou os tempos para eles. Eles se tornaram mesquinhos demais, com todas as bênçãos e glórias que ganharam. Aquele povo do nada, aquela tribo lá no fim do mundo, que se dividiu em 12 e foi pisoteada por qualquer vizinhozinho ali tantas vezes, dominou o mundo inteiro agora, como estava escrito. Isso prova a grandeza de Yahvé. E Yahvé é tão grande e justo que ele vai punir esses filhos que ele criou e que só estão transbordando, se tornando frios, querendo controlar a simetria por serem feitos à imagem e semelhança dele. Então, quer dizer, é um erro que cai para ele. E como um mau pai que vê o filho se tornar uma má pessoa e tem que depois puni-lo e prendê-lo, é como uma culpa dupla, uma dor dupla. Então ele é o que aguenta esse peso, porque ele que lembra de todos os tempos. E é um filho dele que ele criou e viu crescer ali, cuspindo na cara dele. Esses são os rabinos de hoje. Aquela alma que ele conhece bem, ali, rindo da cara dele, duvidando dele. Não se igualem a isso. Olhem para cima, olhem a majestosa simetria. Olhem a eternidade gravada nas paredes e nos textos antigos, se repetindo até hoje acima de ti. O tempo existe aqui. O tempo é você. As estrelas estão ali, com pequenas voltas, registrando nossa eternidade. Os átomos, a mesma coisa, eles sempre conhecem o seu percurso. É o mesmo. Então não faz tempo, nunca fará. É agora. É eterno. E dentro do teatro só há as ilusões relativas que nos fazem lembrar das emoções, nos fazem lembrar da lógica e da coerência. Assim que presenciamos o erro, a incoerência, a injustiça, nós percebemos que não adianta querermos lutar com a nossa essência, queremos ser maiores que Deus, que está dentro de nós, que é a fagulha inicial, Ele é a nossa vontade. Ele é a sensação, a percepção, a interpretação. Ele pode fazer achar que quer uma coisa e achar que conseguiu uma coisa que é do avesso, e sempre vai ser o que ele quer, porque ele é o querer. Querer é a luz se procurando. É o único alívio que existe, a simetria. Não lutem mais com Deus. Ame-o. A justiça, a simetria está viva. Não negue-a. Acorde, lute por ela. E ela vai lutar por você. Que a vida é eterna. A vida é consciência. Tudo aqui é vibração. Tudo aqui é perspectiva, interpretação. Saiam desse eco aí. Mudem de emoção, de sensação. Mudem do desespero pro alívio. Como você muda de estação. Lembre-se que é de dentro para fora, é sua sintonia mental. É você que escolhe se elevar.
Eleve-se. É um segundo que te faz ser atropelado, um segundo que te faz tropeçar, um segundo que te faz pisar nas fezes. Um momento, um desviozinho, um centímetro. O acaso pertence à simetria. O acaso é o abstrato que cerca a simetria e é cercado por ela. Ele pode estar a seu favor ou não. É a conexão direta com o atemporal. Se você considerar o acaso um inimigo, o abstrato um inimigo, assim ele será, porque ele está refletindo você. E é nessa troca de informação entre a tua simetria interna e o abstrato que você encara, o escuro que você ilumina, é que você se percebe. E conforme você se filtra, você encontra Deus, que é de onde você vem, para onde você volta. E aí você se esforça para fazer o que pode, porque você não consegue maneiras de refletir a grandiosidade que você enxerga nele. Você não consegue compensá-lo. Isso desespera, esse é seu desespero, compensá-lo. Estar feliz, ver a grandiosidade disso tudo. Você se sente pequeno, se sente ingrato, se sente injusto, quando entende que a perfeição sempre foi o rumo, sempre foi o caminho, sempre foi a direção, porque foi de lá que nós viemos e porque quisemos. Mergulhamos no escuro porque quisemos. Nós temos medo, nós duvidamos porque queremos. Estamos sós, não acreditamos que estamos na mão de algo maior. Não queremos. Queremos ser donos de nós mesmos. Isso nos faz sós no escuro, nos faz ter medo, nos faz sofrer. Porque quisemos, nós temos um Pai gigantesco, Deus. Você quer estar só, você quer ter medo. Ele não lhe culpa. Ele lhe admira. Que você sofra e cresça e volte como um companheiro, um amigo dele. Então chega dessa de Jeová falso Deus, não há falsos deuses. Os deuses são os deuses e Deus é Deus. Isso você entende de dentro para fora. Todo o processo é o que mantém esses pilares, essas cores sendo eternas. E essa síntese gera a luz, que é de onde nós viemos para onde nós vamos. É Deus, o destaque do nada. A condição que gera esse que percebe, que gera a própria percepção. Não há nada antes. O antes vem depois da percepção, né? Por assim dizer. É atemporal. Esse atemporal é eterno, sabe tudo, cada erro, cada falha, cada agressão. É uma quebra que ecoa frente à simetria, logo é previsível, logo é interpretável. Logo domina o abstrato inicial, que ele mantém para que seja um buraco de surpresa, que recicla, que recrie, que gere escuro para clarear. É por onde nós passamos, para que voltemos. E o percurso nos fez ser o que somos. O movimento se destacando do nada. Luz para nós.